gente tem uma noção de infraestrutura no Brasil que é, eu coloco a infraestrutura quando a demanda existe. E quando você pega os países no mundo que fizeram esse desenvolvimento, foi totalmente ao contrário. O que eu aprendi no militarismo? O militarismo tem companheirismo. Sabe por quê? Porque não tem competição. Porque como eu vou ser promovido em X anos, como eu vou ganhar Y em X anos, eu não compito com o meu colega do lado. A gente tem um objetivo em comum. Avião seguro, 100% é avião no chão. Mas não tem aviação com avião no chão. Então, como a gente, como agência regulatória, concilia risco técnico com risco operacional? Eu sempre quis aprender, eu sou um ávido learner. Então, não é que eu só fiz coisa certa, né? Eu fiz bastante coisa errada. Mas a coisa errada e o meu approach é sempre sou eu o problema. O que eu podia fazer diferente? Nunca o outro. O acionista tem que valorizar a companhia. Ninguém compra a companhia que não tem longevidade, que não tem futuro. Mesmo visão de curto prazo é você cuidar do longo prazo, porque você vai valorizar a companhia. E você tem que saber tomar essas decisões difíceis. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um líder que personifica a capacidade de transformação e desenvolvimento do Brasil. Ele é formado em Engenharia Mecânica pelo ITA, com mestrado em Pesquisa Operacional pela UFRJ e MBA pelo INSEAD. Ele começou sua carreira como oficial da Força Aérea Brasileira, mas sua visão empreendedora o levou a fundar e liderar alguns dos projetos mais inovadores em infraestrutura e energia do país. Como fundador da Hidrovias, ele revolucionou a logística da região norte, criando rotas que transformaram a competitividade do agronegócio brasileiro. Hoje, como CEO da Ativus, uma das maiores produtoras de biocombustíveis da América Latina, lidera a empresa em sua missão de impulsionar a transição energética global. Mas o que poucos sabem é que por trás desse executivo de sucesso está um apaixonado por judô, música brasileira e um eterno estudante que, mesmo com agenda insana, continua sua jornada acadêmica, agora com um doutorado em Bordeaux, na França. Sua paixão pelo Brasil e pela educação leva a ser um ativo apoiador de iniciativas que abrem portas para jovens talentos, retribuindo as oportunidades que ele recebeu ao longo da sua trajetória. Bruno Serapião, que honra ter você aqui no Lugar de Potência. Super prazer, Vaza, estar aqui com você e dividir essa conversa boa com os amigos, sempre é bom, né? Muito bom. E Bruno, vamos começar pelo começo aqui, como eu gosto, onde a cegonha te entregou. Você vem de uma família de pais executivos? Eu não. Meus pais vêm de classe média baixa do Rio. O meu pai era o filho de 7 irmãos. A minha mãe, a única filha de 5 irmãos. Minha mãe morava no IAPI, que era um conjunto habitacional da Penha. Meu pai era do Meier, no Rio. Meu avô era negro, minha avó branca, um casal interracial bem no começo do Rio de Janeiro. E meu pai acabou indo para a escola de aeronáutica, fazendo um concurso, e foi oficial da Força Aérea durante 45 anos. Então é uma mudança de padrão social e de educação. O que eles me deram foi a importância de entender que educação faz transformação no mundo. E isso vem de casa. E essa dinâmica, Bruno, conhecendo um pouco da história do teu pai, você nasceu quase que literalmente nos ares do Rio de Janeiro aqui e teve uma infância marcada por muitas mudanças. Como que essa experiência nômade, talvez, aí influenciou tua visão de mundo e até tua capacidade de adaptação? Não, é impressionante. Quando eu venho aqui em São Paulo, todo mundo tem colegas da escola. Eu sou Santo Américo. Eu estudei em uma escola diferente a cada 2 anos, desde que eu tenho 5 anos. Então, o que aconteceu? Eu tenho amigos no Brasil inteiro, porque eram filhos de militares que a gente andava junto. Então, eu estudei em São José dos Campos, fui para o Rio, fui para Brasília, morou na Serra do Cachimbo, no meio do Mato Grosso, moramos no Maranhão, e sempre fazendo amizades novas. Tive o privilégio de morar nos Estados Unidos. Meu pai foi fazer mestrado na Escola da Marinha Americana, e aprendi inglês lá, que foi também fundamental assim, para o meu desenvolvimento. Então, hoje eu tenho... Minha grande coisa é adaptabilidade, né, e resiliência. Então, eu lembro como eu aprendi inglês, cheguei na turma, eu tinha 10 anos de idade, eu não falava uma palavra de inglês. Meu pai, como um bom militar, me botou na frente da escola e falou, vai lá. Te vira. Eu sentei na sala de aula, não entendia nada. E 6 meses depois eu estava conversando como se fosse nativo. Então, eu acho que esse tipo de experiência me trouxe resiliência para lidar com problemas que parecem difíceis, mas no final sempre tem uma solução. E Bruno, nessa dinâmica familiar, teu pai viajava muito também.
Qual que foi o papel da tua mãe nesse contexto? A minha mãe que criou a gente briga, né? Meu pai era o judiciário. Que eu falei, olha, se você não comportar, eu vou falar com o seu pai. Mas meu pai viajava muito, meu pai era do Programa Espacial Brasileiro. Então a gente morava em São José dos Campos e meu pai passava 45, 60 dias ou na Barreira do Inferno, em Natal, ou no centro de Alcântara. 6 em 6 meses eles iam para lá e ficavam. E nesse contexto minha mãe tinha que cuidar da gente ir para a escola, comer. Então eu sou muito grato. Ela ficou em casa cuidando da gente, somos 3, né? Eu, o Felipe, que é veterinário, a Carla, que é psicóloga, os 3 formados, e ela fazia questão de ter certeza que a gente tinha a base para estudar. Então, eu hoje até estava na semana passada lá com eles no Rio, e eu faço questão de gastar muito tempo com eles hoje, porque eles foram fundamentais para onde eu cheguei e onde meus irmãos chegaram. Aos 16 anos, você tomou a decisão de morar sozinho no Rio de Janeiro para estudar. O que deu essa maturidade tão jovem? Como teus pais reagiram? Como que foi essa dinâmica? Eu acho que eu sempre tive sonhos, e as coisas vão acontecendo. A gente planeja uma coisa, acontece outra completamente diferente. Então, eu queria ser piloto da Força Aérea. Meu sonho era ser piloto da Força Aérea, queria voar, amo aviação desde pequeno, voava com meu pai desde pequeno. E meu pai, muito sábio, meu pai é uma pessoa que sempre negociou comigo, e hoje eu entendo que ele negociava, mas sem eu entender que ele estava negociando. Ele falou, olha, você pode ser piloto da Força Aérea, mas meu pai acabou fazendo o ITA depois como oficial da Força Aérea. Ele falou, olha, eu fui para a Força Aérea, mas depois eu fui achando outras coisas para fazer, porque eu fui aprendendo. Vamos fazer o seguinte, você não quer fazer um curso para fazer as melhores universidades do Brasil e depois você tem uma opcionalidade de ir? Falei, eu vou. Mas para isso você tem que vir para o Rio, com 16 anos, morar sozinho. E estudar de meio-dia às 9 da noite, de segunda a sábado, e fazer prova domingo durante o ano inteiro. Eu falei, poxa, eu acho que isso vai em encontro ao meu sonho. E eu tomei essa decisão. E passei esse ano inteiro fazendo isso, só estudando, mas com a visão de ser piloto da Força Aérea. O único ano da história que não teve concurso para a Academia da Força Aérea foi meu ano vestibular. Então, chegou no meio do ano, em agosto, não vai ter concurso. E aí, poxa, o que eu faço? Mas você não quer ser militar? Então, você pode fazer IME, ITA ou Escola Naval. Tá bom. E aí, passei para o IME, para o ITA e para a Escola Naval. Quando eu cheguei lá para conversar, meu pai de novo, olha, você tem uma oportunidade de ser militar, mas se você cansar de ser militar, você tem uma outra profissão. Então, foram conversas fundamentais de manter opcionalidade, de nunca apostar tudo num lugar só. Mas quando você tá para fazer um negócio, sair do outro lado. Né? Não adiantava eu estar no Rio de Janeiro com 16 anos sozinho indo pra balada, porque era incompatível. Então, com isso, eu acabei indo pro ITA com 17 anos. E aí fui para a Força Aérea Brasileira. E o que mais te marcou desse período no ITA? Como foi essa experiência? O que mais me marcou são os amigos de vida que eu tenho, né? Nós somos 5 amigos que a gente até hoje se reúne uma vez a cada 2 semanas. E eles foram fundamentais em me mostrar também o potencial, né? Porque como eu era o único militar dos 5, os outros 4 foram McKinsey, foram Procter & Gamble, fizeram MBA em Harvard. E a minha ida para o INSEAD, o Gustavo, que hoje é o presidente da Sky, a gente morava no mesmo quarto. E ele fala, o que você está fazendo aí? E ele também era filho de militar. Cara, você tem muita coisa para fazer, você pode fazer muito mais. Ele falou, faz um application. Eu falei, nem sei o que é application. Eles me explicaram o que era. Ele pegou o meu application e levou na mão do Admissions Officer no INSEAD. Ele falou, esse cara aqui é bom. Eu sei que o currículo dele não é usual, mas, poxa, você está vendo o desempenho das pessoas aqui. Então, foi fundamental para eu conseguir entrar na universidade, no MBA. Então, esses caras, as decisões de vida que eu fui tomando, eles sempre tiveram muito presentes. Marcos, Márcio, Gustavo, Enio. E depois o Denis se juntou. Márcio Tabatinic. E o Denis se juntou a esse grupo, que eles foram morar todos juntos aqui em São Paulo e eu morava no Rio. Então, quando eu vinha pra cá, recém-formado, o Denis morava junto. E hoje o Denis, eu acho que é o meu, chama melhor amigo. A gente se vê toda semana, estamos sempre juntos. Então, isso que mudou o ITA pra mim. E outra coisa, o brand do ITA é muito forte. Eu posso ser CEO de empresa, eu posso ser... fui sócio do Patra, eu fui um monte de coisa. Mas quando você fala que você estudou no ITA, todo mundo no Brasil fala, poxa,
É um brand muito importante. Eu não tinha essa noção ainda. Hoje eu tenho essa noção e eu faço de tudo para ajudar a escola a manter esse nível de excelência, né? Eu sou um dos fundadores da ITAEX, ajudo nos programas com os alunos, ajudo a atlética do ITA. Estou sempre falando para os alunos que precisam, atendo todo mundo do ITA que quer falar comigo, que precisa de dica de carreira de vida. Eu tento doar de volta para a escola o que a escola me deu. E me conta mais, puxa, quando você fez essa mudança, né, da carreira militar para o mundo corporativo, você falou do MBA do INSEAD, mas tem a Bolsa da Fundação Estudar, que transformou a tua trajetória. Você comenta isso de forma muito aberta. Eu queria que você trouxesse como que foi esse processo dentro dessa dinâmica. Esse foi um processo, de novo, eu preciso mudar de vida. Eu tinha 2 filhos já era casado com a Cláudia, e eu cheguei à conclusão que quanto eu ganho como militar, apesar de eu fazer o trabalho que eu adoro, eu não vou conseguir dar a educação para os meus filhos que eu preciso dar. Então eu preciso fazer uma mudança de patamar. E eu comecei a conversar, fui fazer um mestrado na UFRJ, falei, cara, mas isso aqui não vai me dar uma mudança de patamar. É uma coisa bacana. Eu fazia programação de algoritmo há 25 anos atrás. Quando o pessoal fala de AI, eu falo, poxa, a gente já mexia nisso há muito tempo atrás. Hoje só tenho a capacidade computacional para poder trabalhar. E aí, chegou nesse ambiente, falei, olha, eu preciso fazer. O que eu tenho? Eu tenho um apartamento pequenininho no Rio de Janeiro e mais nada. Então, eu vendi o apartamento, tá faltando $18.000. E eu entrei com a Bolsa da Fundação Estudar. Então, eu tenho 2 bolsas. Eu tenho uma bolsa de diversidade do INSEAD, de €5.000, e uma bolsa de $18.000 da Fundação Estudar. Que eu, nos primeiros 20 anos de carreira, eu doava quase a mesma quantia por ano, para que outras pessoas tivessem a mesma oportunidade que eu tive. E ali foi a mudança de carreira, porque quando eu fui para o INSEAD, eu tomei essa decisão em abril de 2001. E fui montando o processo, e eu entrava em janeiro de 2002. E 11 de setembro de 2001 aconteceu no meio desse processo. E eu já tinha desfeito tudo. Aí chega numa outra coisa que acontece comigo. Não tem outra opção, não dá para voltar atrás. Quebra a ponte e vai para frente. E quando eu cheguei lá, eu vi, olha, tem eu, mas, cara, tem uns caras que são de bancos de investimento, tem uns caras de ótimos multinacionais. Aqui é a chance de eu, junto com eles, me provar nesse ambiente. E eu estudei bastante no INSEAD e tive muito respeito dos meus colegas. Que essa parte também dos meus colegas do INSEAD me ajudou muito nos próximos passos de carreira, porque sempre que eu tinha uma oportunidade, e tinha um colega meu de turma, o Felipe Pinto, do Pátria, foi muito fundamental nisso. Falou, olha, tem um cara que a gente precisa de um cara aqui para fazer investimento em infraestrutura. Ele me ligou, você não quer vir? E, graças a Deus, eu sempre mantive essas relações, onde essas oportunidades que tinham coisa parecida comigo, sempre tinha alguém que falava, pô, você não quer vir conversar? E eu muito feliz de ter desenvolvido isso, né? E a educação, para mim, e o relacionamento foi muito importante. E eu sou muito grato à Fundação, né? Muito grato ao Jorge Paulo, ao Marcel, ao Alberto. E, Bruno, você comentou sobre infraestrutura. Puxa, hoje eu vejo que poucos executivos têm a experiência de conhecer o Brasil de tantos ângulos diferentes, né? Acho que no ar pela aviação, dos trilhos pela ALL, nos rios pela hidrovia, agora do campo, né? Pela Ativus. Qual que é a tua visão sobre logística no Brasil? Quais as principais transformações que a gente teve de quando você começou a tua carreira para os dias de hoje? Me ajuda a entender essas transformações e evoluções aí num timeline. Então, quando eu saí do INSEAD, eu entrei na minha vida executiva. Então, eu fui trabalhar como gerente de planejamento da América Latina Logística, que era uma empresa também ligada ao GP Investimentos na época. E ali era logística de trens. E ali eu entendi, onde eu aprendi que, poxa, o Brasil é um país de caminhoneiros, né? 85% na época era caminhão. E os trens eram uma alternativa que poderiam custar bem menos e ter mais volume. Só que tudo desembocava em 2 portos, ou Paranaguá ou Santos, tanto para bens industriais quanto para bens de commodities. Então, o que acontecia? A fronteira agrícola do Brasil, ela vinha subindo do norte do Paraná, ela foi subindo para dentro do Mato Grosso do Sul e subindo para o Mato Grosso. Ali você tinha gado extensivo, você passou a ter commodities intensivas de agrícolas intensivas. Só que quanto mais norte você vai, mais distante do porto você fica. Como commodity é um mercado internacional, a soja vale na China tanto, menos o transporte até o porto, ela vale no porto. Quanto mais longe do porto tiver, menos ela vale.
Então, o que aconteceu? O Brasil ficou travado no crescimento agrícola de exportação durante muito tempo. Porque no Mato, se você subia mais 100 quilômetros no Mato Grosso, não fazia sentido para o produtor rural desmontar a área de pecuária que ele tinha para montar uma área de soja, de milho, de algodão, do que fosse. Que são as commodities que realmente mudaram a estrutura do Brasil. Quando você começou a entender que ferrovia pode ajudar, você aumentou a capacidade da ferrovia, o custo de frete diminuiu para você ser equivalente a caminhão do Paraná. Então você teve a primeira leva de expansão do Mato Grosso. Quando eu cheguei lá, o Mato Grosso estava exportando perto de 18 milhões de toneladas. Depois eu saí lá, fui para a GE, na GE fazendo locomotiva. Depois, quando eu fui para Hidrovias, estava se falando da BR-163 para subir para o norte. O que aconteceu com isso? Você criou uma outra estrutura portuária no norte, que significava, quanto mais longe você está de Santos Paranaguá, mais perto você fica do norte. E destravou essa logística do norte. Hoje o Mato Grosso exporta mais de 55 milhões de toneladas. Só que a gente continua ainda restrito. Santos, Paranaguá, norte. O Porto do Açu tentou funcionar. Por que o Porto do Açu não funcionou? É uma obra de infraestrutura maravilhosa. Não tem acesso. Então você tem que chegar lá via caminhão. Uma coisa que eu conto, né? O Brasil é mais largo do que alto. As pessoas não realizam isso. Então ir de um lado para o outro do Brasil até o Pacífico é mais longo do que você ir do Oiapoque ao Chuí. Então toda vez que você fala de entrar dentro do Brasil, é longe. E a gente precisa de sistemas logísticos diferenciados. Hidrovias, ferrovia. E a gente continua com mais de 80% em caminhão. Então, hoje, eu tenho o privilégio de ter conhecido todas as estruturas portuárias brasileiras. A gente vê projetos ainda muito incipientes. A Transnordestina, por exemplo, é um projeto que deveria ter saído do papel há 25 anos atrás e ainda continua muito devagar. E com essa logística você consegue desenvolvimento, não ao contrário, né? A gente tem uma noção de infraestrutura no Brasil que eu coloco a infraestrutura quando a demanda existe. E quando você pega os países no mundo que fizeram esse desenvolvimento, foi totalmente ao contrário. Quem vai nos Estados Unidos, você vê as interstates, né? Que você tem as interstates que vão de norte a sul, de leste a oeste. Isso integrou o país de um jeito e permitiu que o movimento de bens acontecesse de um lado para o outro. A gente não tem uma estrutura como essa. E aí vamos ver, por que São Paulo é tão pujante contra os outros países? Tira uma foto da malha rodoviária do Brasil inteiro. A densidade de malha rodoviária em São Paulo é igualzinha da Europa. Então você tem capacidade de ir de Rio Preto para São Paulo por 2 ou 3 vias alternativas. Agora, quando você tem que ir de Belém para Brasília, você tem uma rodovia, que chama Belém-Brasília, e se essa rodovia interrompe, você fica 7 dias interrompido, você nem passa. Então, são essas coisas que a gente precisa entender de qual é a política de infraestrutura. A gente precisa fazer infraestrutura primeiro, para deixar desenvolver, e depois, quer conceder, concede. São Paulo faz um trabalho muito bom em relação a isso, porque ela fez a malha rodoviária inteira e agora está concedendo essa malha e pedindo investimentos adicionais, porque a demanda já está lá. Agora, a coisa que não tem demanda ainda, tem que ser investimento público. Agora, você falou desses desafios, Bruno. Na tua experiência, qual que é o real motivo? Por que tantos projetos de infraestrutura falham no Brasil? É questão técnica, política, cultural? O que acontece? Olha, todos os projetos de infraestrutura precisam de planejamento de longo prazo. Vamos falar uma coisa que o Brasil faz bem: energia. Tá? O Brasil tem EPE, que monta um plano, que é a empresa de planejamento energético, monta um plano de 30 anos sempre de energia. Então, os leilões que acontecem são leilões visando essa visão de 30 anos. A malha de geração de energia, de 30 anos. A malha de distribuição de energia, que é também de 30 anos. Então, você começa a ter infraestrutura colocada antes dela ser necessária. Então, hoje em energia, você tem leilões de reserva, que você faz uma termoelétrica e paga o cara para deixar a termoelétrica parada. Ah, Bruno, mas faz sentido? Faz, sabe por quê? Porque quando a gente tem eólica e solar, você gosta de eólica e solar, certo? Todo mundo gosta. Tem celular? Quem desliga o celular quando para de ventar ou para de ter sol? Ninguém. Então você precisa de energia de base, que é: se tudo acabar, eu tenho que ligar a termoelétrica para continuar fazendo energia. Se os reservatórios estão mais baixos, eu tenho que ter termoelétrica. Então eu tenho uma segurança energética muito boa. E isso permite o quê? Como eu tenho energia
e eu vou fazer um investimento numa indústria, eu não tenho risco de energia. Então, vou lá e coloco. Eu tenho risco de demanda, de várias coisas. Infraestrutura é um grande risco. Porque quando você vai colocar, digamos que eu tenho uma demanda no Nordeste para um bem de consumo de biscoito. Tá? Eu tenho uma demanda no Nordeste enorme. Eu poderia botar essa fábrica no Nordeste. Por que eu não faço isso? Porque se eu botar essa fábrica no Nordeste, para eu sair dessa fábrica e chegar nas cidades, é um inferno, eu não consigo. Então eu prefiro botar essa fábrica em São Paulo, eu translado isso via cabotagem para o Nordeste ou via caminhão para o Nordeste, e aqui eu tenho um mercado consumidor pujante. E esses temas é que acabam, as decisões de negócio que nós como empresários tomamos, a gente vai tomando em cima de risco. Energia não é um risco no Brasil. Você pode fazer smelter de alumínio, você pode montar empresas de data center, que você não tem risco, até bom. O Brasil é um país de energia pujante, barata e renovável. Agora, se eu vou fazer mais uma empresa de minério de ferro no meio da Bahia, tem essa discussão agora da FIOL, né, da ferrovia que vai ligar, tem 10 anos essa discussão e a gente não conseguiu tirar a mineração do chão porque a gente não conseguiu garantir que a ferrovia vai funcionar. Essas que são as duas diferenças que você pode enxergar em infraestrutura de transporte e a infraestrutura de energia. O Brasil sabe fazer, tá? Mas isso é uma política de Estado. Tem que ser coisas pensadas daqui a 30 anos e ir fazendo aos pouquinhos. E quando você tem regras claras, infraestrutura de Estado e uma remuneração que remunera o capital, você vai desenvolver. Com juros de 15%, quanto que você vai querer de retorno num play de infraestrutura? É 15% mais. 25% de retorno em infraestrutura é alto. O pedágio vai ser R$25, vai ser caro. Aí a pergunta, a gente quer a obra ou não quer a obra? E aí fica, não, mas eu não posso ter um pedágio de 25. Sem um pedágio de 25 não tem a obra. Então, a gente precisa ter um planejamento de longo prazo e entender isso, que infraestrutura é 30 anos, que o custo de capital é fundamental, mas que ela tira um monte de risco da cadeia, que tirando esse risco da cadeia, a visão econômica de longo prazo ela fica estruturante. Se a gente quer industrialização, se a gente quer bens de capital, e se a gente quer tirar as pessoas das cidades, né? Que esse é um outro ponto. E Bruno, eu estou pensando aqui, puxa, essa tua experiência que você constrói no mundo corporativo, mas você transitou do ambiente militar, hierarquia clara, os valores rígidos, para o mundo executivo e empreendedorismo que exige flexibilidade e inovação. Como é que essa dualidade moldou tua visão sobre liberdade e responsabilidade ali no mundo corporativo? Não, eu acho que tem uma noção do que é hierarquia e disciplina com militar versus rigidez, tá? Eu vou te contar. Eu trabalhei em várias empresas e eu tinha melhor acesso aos meus líderes militares do que em muitas dessas empresas. Eu estou tocando hoje uma companhia junto com um time que era uma companhia de um grupo, de um conglomerado muito grande brasileiro que ficou preso na Lava Jato e tal. A gente assumiu essa companhia há 2 anos. É impressionante a cultura hierarquizada que a gente achou. Eu cheguei lá, eram todos salas pequenas, os vice-presidentes se reuniam uma vez a cada 15 dias, durante 2 horas, e o vice-presidente, para falar com o diretor, ligava para a secretária para falar com o diretor. Então, meu primeiro job na Ativos foi derrubei todas as salas no final de semana, todas. Botei uma mesona, como essa aqui que a gente está sentado, e falei, agora todo mundo senta aqui, todo mundo interage. O resumo da ópera é 80% das pessoas não ficaram. Porque o cargo era importante, o ego era muito importante, mas como que isso fala com o resultado da companhia e com os outros 11 mil colaboradores? Essa foi a diferença que eu enxerguei. Então, o que eu aprendi no militarismo? O militarismo tem companheirismo. Sabe por quê? Porque não tem competição. Porque como eu vou ser promovido em X anos, como eu vou ganhar Y em X anos, eu não compito com o meu colega do lado. A gente tem um objetivo em comum, que eu trabalhei no departamento de aviação civil antes. Então, era segurança da aviação. Então, todo mundo estava alinhado com o mesmo objetivo. Todo mundo ia inspecionar avião com o mesmo objetivo. Todo mundo escrevia os procedimentos com o mesmo objetivo. Todo mundo interagia com as companhias, entendendo que avião seguro, 100% é avião no chão, mas não tem aviação com avião no chão.
Então, como a gente, como agência regulatória, concilia risco técnico com risco operacional? E você tinha esse tipo de approach, não só interno, mas também com as companhias. Você perguntar para as companhias aéreas o que eles acham da época do DAC e a época da ANAC, você vai ver que naquela época as discussões técnicas eram com propósito, estrutura. Hoje em dia você ainda tem um aspecto político. Então, o que eu aprendi mesmo é propósito. Ou seja, tendo um propósito único, alinhando todo mundo com os propósitos, os egos se desinflam e todo mundo passa a ficar feliz com a companhia indo bem. Fizemos isso na Hidrovias do Brasil, onde a gente tirou a companhia do zero e fizemos um IPO em 10 anos. E estamos em 2 anos fazendo essa transformação na Ativos. E é muito feliz de ver como isso impacta as pessoas. Uma coisa que eu acho fascinante da tua história, Bruno, como é que você desenvolveu a tua capacidade de transitar entre ambientes tão diferentes, né? De comunidade ribeirinha a boardroom internacional? Olha, eu acho que essa é a minha grande pergunta. Qual que é o seu secret sauce, né? Eu acho que meu secret sauce é esse. Primeiro, eu não esqueci de onde eu venho. Eu tenho vários primos que trabalham ainda com empregos de primeira linha, de classe C e D. E eu lido com eles como são meus primos. Então, eu estou inserido nesse ambiente pela minha família, estou inserido nesse ambiente pela minha religião, sou um bandista. Então, eu lido com os meus colegas de centro espírita, que alguns são segurança de loja, outros são motorista de Uber. E, assim, não importa, ali eu sou o Bruno. E eu tenho que saber interagir com essas pessoas. Eles me ensinam muita coisa sobre o que acontece no mundo real. Eu aprendi, eu falo várias línguas. E aí, a minha educação e a minha exposição, tendo trabalhado em fundo de private equity, de como as companhias são geradas e como se comunica. E eu fui aprendendo a comunicação por layers, né? Você fala com o pessoal da base de um jeito, você fala com seus gerentes iniciais do outro, você fala com seus vice-presidentes de outro jeito, e você comunica com o board, com investidores de outro jeito. E eu tive a experiência de fazer isso na Hidrovias, quando eu fui levantar capital, na época da GE, onde eu tinha que trabalhar com um chão de fábrica, tinha que trabalhar com uma multinacional lá fora, onde os padrões de comunicação são muito diferentes. Eu sempre quis aprender, eu sou um ávido learner. Então, não é que eu só fiz coisa certa, né? Eu fiz bastante coisa errada. Mas a coisa errada e o meu approach sempre sou eu o problema. O que eu podia fazer diferente? Nunca o outro. Porque aí eu aprendo. Porque se eu botar a culpa no outro, eu perco uma grande oportunidade de aprendizado. Tem um ponto que me chama muita atenção. Puxa, durante a tua carreira você foi um pioneiro em vários projetos. Como é que se desenvolve essa capacidade de enxergar oportunidades onde talvez tem muita gente vendo só o desafio? Assim, é o propósito de novo, né? Quando eu fui para Hidrovias, saí de uma multinacional, GE, eu tinha uma posição bacana. Sou amigo dos caras até hoje, me dou muito bem com todos eles. O Aptec depois fundiu. O time que estava na GE ficou na Aptec, na empresa que acabou fundindo. Era um ambiente muito bacana de trabalho, com muito propósito. Só que eu sabia tudo que ia acontecer comigo nos próximos 10 anos. Eu fui da Força Aérea, eu saí de lá por isso. Então eu adoro desafio, eu adoro aprender coisa nova. Quando eu estou num lugar que eu acho que eu não aprendo mais nada, eu tento mudar. E eu sou um brasilianista. Eu acredito no Brasil. Eu quero ver o Brasil ganhar. Então, quando alguém me faz uma proposta, e eu vou contar 2 historinhas. Uma já vem para cá para a gente criar um operador hidroviário nacional. Não temos nada ainda. O que é para a gente fazer? Para a gente aumentar a hidrovia na matriz de transporte brasileiro. Está aqui um dinheiro, você pode ter uma white sheet of paper aqui, vai desenhar. Eu estou no meu mundo. Fizemos tudo, desenhamos, trouxemos gente, acertamos com pessoas, erramos com pessoas, mas sempre com o objetivo final. E a gente transformou o Brasil. Na Ativos, quando me convidaram para sentar nessa cadeira, o acionista anterior tinha sido um fundo americano que estava lá para receber a dívida dele de volta. E se essa companhia existir depois, eles não se interessavam com isso. Quando eu vi isso, eu falei, cara, tem 11 mil pessoas nessa companhia, eu tenho 25 mil pessoas no meu plano de saúde, em 23 cidades diferentes no interior do Brasil. Num segmento que o Brasil é o melhor do mundo em biocombustíveis, que é o celeiro do mundo. Então aqui está a oportunidade, primeiro, de mudar a vida de 25 mil pessoas. Porque você imagina, em cidades do interior, que tem 20 a 25 mil habitantes, eu emprego 1.000 a 1.200 pessoas lá e o entorno é grande. Você desligar isso... Ontem a gente ganhou um prêmio em Mineiros, em Goiás, do maior empregador da cidade. Eu tenho uma responsabilidade social enorme com essas pessoas.
Então isso é mudar o Brasil. Isso, a gente fazer um programa de formação de mulheres no agro, a gente formou 1.700 mulheres no agro. Elas trabalhavam como manicure, caixa de supermercado. A gente foi lá e deu curso para elas. Eu contrato 10% a 15% e o mercado vai contratando. Só que elas saem de um salário de X para 3X. E você muda o patamar das pessoas. Então isso, eu acordo de manhã pensando nisso. E um ponto que me chama a atenção, Bruno, como equilibrar a necessidade do resultado imediato com as transformações de longo prazo? Mas eu acho que é tudo E, não é O. Eu acho que os resultados de curto prazo, eles são importantes para ganhar credibilidade. Sempre tem resultado de curto prazo para você buscar sem comprometer o longo prazo. Então, tendo uma estratégia clara, a gente na Atlas, a gente vai moer 33 milhões de toneladas em 2 anos. Quando eu cheguei, a gente moía 22 milhões. Ano passado foi 27,5. Esse ano foi um ano que foi pior que o ano passado pelo tema das secas e murchas. Para o ano que vem a gente já está norte de 30. Agora, hoje eu tomei uma decisão que foi, eu posso estender a moagem 3 dias a mais, porque está chovendo, ou eu tenho que parar para fazer a manutenção na planta. Eu não tenho nenhuma dúvida dessa decisão. Paramos. Mas isso vai impactar o bônus de curto prazo? Vai. Mas essa é a visão correta para ter. E quando você alia isso numa companhia que não sabia que ia sobreviver, eu volto pro meu time e falo, gente, é o seguinte, o primeiro job que eu tenho aqui é garantir que isso aqui está aqui 30 anos. E 2, o acionista tem que valorizar a companhia. Ninguém compra a companhia que não tem longevidade, que não tem futuro. Então, mesmo visão de curto prazo é você cuidar do longo prazo, porque você vai valorizar a companhia. E você tem que saber tomar essas decisões difíceis. E a primeira decisão difícil é não olhar para o seu bônus. O seu bônus é consequência de tudo que você faz. E sempre deu certo, né? Acho que estamos por aqui. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. Você é conhecido aí pelos nossos amigos, uma pessoa que se emociona facilmente, com temas importantes, claro. Como é que você vê o papel da vulnerabilidade na liderança? É fundamental. Atrás, como eu brinco, né? Sempre atrás de um bom profissional vem uma pessoa. E todo mundo tenta separar o profissional da pessoa. E eu acho que eu joguei essa toalha há um tempão atrás já. Assim, eu, bom profissional, venho com a minha pessoa que tem minhas coisas boas, coisas ruins. E quem trabalha comigo tem que entender isso. E no offsite que a gente acabou de fazer, eu comecei o offsite com várias dessas perguntas que você fez. Ó, eu tenho várias decisões de vida que eu tomei. Umas certas, outras erradas. Então, ir com 16 anos pro ITA, ter filhos, ficar no lugar por dinheiro, não por valores. Decisão errada. E quando você termina a sessão como essa, as pessoas falam, cara, eu não imaginava que era isso. E a partir dali você tem um outro ground de conversa, porque aí as coisas vêm para cima da mesa, as pessoas não tentam te mostrar nada, elas começam a ser quem elas são. E com isso todo mundo consegue trabalhar junto e gera muita conexão. Então gera conexão com as pessoas do campo, gera conexão com as pessoas diretamente com você e com os acionistas. Então, vulnerabilidade é fundamental como um papel de liderança. Eu faço aquele curso de Harvard do IPO há 8 anos já. Tem 2 professores, que é o Tom DeLonge e o Boris Groysberg, que sempre trazem a gente para o lugar nosso. E é impressionante. Você está com 200 CEOs globais em volta da mesa. E quando você olha em volta da mesa, 80% está chorando. Porque ele tocou alguma coisa que, eu acho que eu não percebi isso sobre mim. E toda vez que as pessoas percebem essas coisas, você e a outra pessoa, se cria conexão. E eu realmente acredito nisso. E que tipo de conversa você tem com você mesmo nos momentos de dúvida? Como que tua voz interior foi talvez até mudando ao longo dos anos? Mas eu acho que eu volto para o propósito. O que é importante para mim? Uma época da vida, quando eu voltei do MBA, não tinha nada, né? Eu fui morar com meus 2 filhos, minha ex-mulher, na casa dos meus pais durante 2 meses, porque eu cheguei em dezembro, o meu job era fevereiro, o signing bônus vinha em fevereiro, e eu gastei tudo que eu tinha.
Tudo. E ali era, poxa, eu preciso gerar um colchão para gerar dinheiro. No começo é muito bom. Quando você tem esse colchão, você tem que parar e reavaliar. Ali foi um erro. Eu continuei fazendo um negócio que não falava mais comigo. Então, aí o que eu aprendi? Falei, peraí, meus valores são mais importantes do que o lugar que eu tô. Aí, eu fiquei no Euroquem 3 meses. Eles me chamaram para um job para tentar ajudar eles lá. Quando eu vi que o dono estava sancionado pelo DOJ, a situação russa estava ficando complicada, eu falei, eu estou indo embora hoje. Porque você tem nada, eu não fico mais em lugares que os valores não batem comigo. Então, e aí essa que a minha voz interior fala, os seus valores são mais importantes. E agora a minha voz interior fala, cara, qual que é o propósito disso? Qualquer coisa que eu vá fazer, por que eu estou fazendo isso? Então, vim aqui hoje de manhã, né, a gente está falando um pouco, tem 280 coisas acontecendo, mas por que isso aqui é importante? Se numa conversa como essa eu puder ajudar alguma pessoa a tomar alguma decisão um pouquinho melhor, já valeu a pena esse tempo aqui com vocês. Qual que é o papel que o judô teve na tua formação como líder e talvez até como é que você aplica isso no seu dia a dia? Olha, o judô tem, acho que, 2 coisas, né? É um esporte individual coletivo, tá? Ninguém treina sozinho. Você está sozinho para lutar. Só que você precisa de todos os seus colegas de treino e com os estilos diferentes deles para você ser melhor. Então, e aí, diversidade, né? A história da diversidade. O judô, por mais incrível que possa parecer, foi uma grande aula de diversidade para mim, porque você tem que lutar com o pequenininho, com o grandão, com o gordinho, com o magrinho, que cada um tem um estilo diferente. E todos são eficazes naquele estilo. E você tem que descobrir qual que é o seu estilo. Então isso me deu essa visão. Segundo, companheirismo. A gente viajava junto, fazia todo mundo junto. Apoio. Só que na hora que você tem que ir lá, é você. E aí é aquele negócio da responsabilidade, o que é meu, o que é do outro, que eu acabei de falar para vocês. Ali dentro, só tem um culpado por perder. Eu. Não dá para botar a culpa em ninguém. Quem perdeu fui eu, né? E às vezes o cara ganha de você, mas às vezes você perde. E a maioria das vezes o que eu percebi eu perdi antes de entrar. Então, uma das coisas que eu aprendi no judô você é faixa marrom, faixa preta, quando você tá lá, entra um faixa laranja, 90% do mental você já ganhou o jogo. E aí você tem que aprender como faixa laranja e faixa verde, aqui a faixa não significa nada. Porque a partir dali tá todo mundo igual. Então, essa é uma segunda visão. Quando você senta, eu tô sentado em volta, vou sentar com um executivo. O Maciel hoje é um super amigo meu. Primeira vez que eu sentei para conversar com o Maciel, você normalmente fala, poxa, quem é esse cara e quem sou eu, né? E o judô me permite dizer, não, aqui nós estamos entrando num nível igual, eu respeito muito ele por tudo que ele fez. Mas ele está me chamando aqui porque algum valor ele está me vendo. E aí você consegue interagir com essas pessoas em níveis mais altos quando você tem essa postura. E é uma postura construtiva, de respeito. Então o judô, para mim, é fundamental. E dar aula para criancinha no judô, para mim, é uma alegria. Né? Agora, meus 3 filhos são faixa marrom. A Maria Júlia agora ganhou a faixa marrom esse ano. E para eles também, como formação, foi muito importante. Porque o esporte também é uma coisa muito bacana. E falando em filhos, Bruno, como é que você busca transmitir esses valores, tudo que a gente está falando aqui para a próxima geração? Olha, acho que eu tenho 2. O Vitor está formado já, ele trabalha com um amigo IPO nosso, ele fez INSPER, o Alan está se formando na Poli esse ano e a Maria Júlia ela é 10 anos mais nova que eles. E a gente tem eu tenho 2 enteadas, a Carol e a Estela. Então hoje, eu e a Maíra somos casados e a gente tá com os 5 juntos. O Vitor fala, poxa, pai, agora eu entendo a importância de trabalhar, de me dedicar. Aí ele volta para mim, pô, pai, mas eu não ganho o suficiente para ter a minha vida. Eu falei, exatamente. A vida, ela cresce, depois você devolve, depois você vai crescer de novo. Sabe por quê? Porque você tem que dar valor ao que você conquistou. Se eu te ajudar muito, você não vai ter valor para essas coisas. Então a base tem. Você tem um jeito de se locomover, você tem comida, você tem estudo. Vai fazer o seu. E
isso tem funcionado com eles, né? Os dois são muito dedicados. Um foi estagiário da IVE, da Embraer, hoje está estagiário agora lá da Webtec. Estava em Belo Horizonte essa semana, está buscando um full-time job. E para Maria, eu acho que ela já entendeu que estudar é importante. Então, ela foi para John Hopkins no ano passado, e eu fui para lá para buscá-la. A gente vai para os museus. E ela entende muito, e acho que a Maíra é uma ótima referência para as meninas em casa, né? A minha esposa é CEO do Intel, que trabalha até a agenda tão louca quanto a minha, mas a gente consegue conciliar essas coisas de família importante. Primeiro a gente é namorado, porque aqui é uma escolha, né? Segundo casamento, esse casamento é uma escolha. Depois, nós somos pais, depois a gente cuida da família e depois nós somos profissionais. Nessa ordem. Porque a gente vai dar as escolhas para as necessidades. E a gente tenta ser o mais estrito possível nisso. E alocar o nosso tempo desse jeito. E os meninos percebem isso. Agora, toda vez que eles precisam... Ontem, por exemplo, eu saí do trabalho às 8 da noite, fui para a peça de teatro da Carol, junto com a Maíra. A Maíra saiu com os meninos para jantar. Falei, eu não aguento. Eu vou para casa dormir. Mas a gente cumpriu. Fomos namorados, fomos família, fomos tudo. E hoje eu estou aqui fazendo a parte do meu trabalho. E eles entendem isso muito bem pelo exemplo. E aí o último ponto, né? E, Bruno, você falou do segundo casamento. Como é que essa experiência de recomeço talvez até influenciou tua visão sobre transformação, seja na vida pessoal ou mesmo nos negócios? Olha, mas meus pais são casados há mais de 50 anos, né? Então, quando eu casei com a Cláudia, eu tenho muito respeito pela minha ex-mulher, é super mãe, ajuda muitos meninos, me ajudou muito nesse começo de carreira, tanto é que a gente brinca que o nosso divórcio foi o divórcio mais tranquilo do mundo, foi quando não tinha nada, não tinha nada. Quando eu fui me divorciar, eu sentei os meninos e ela em volta da mesa e falou, isso aqui é o que a gente tem. A gente saiu daquela mesa com todas as divisões feitas e as conversas feitas. E custou menos de 10 mil reais, porque o advogado foi conjunto amigo. E é isso. A gente, cara, foi combinado, cumpre o combinado e vai pra frente. Então, sair bem das coisas é muito importante também. E aí, esse recomeço é difícil, porque agora são duas pessoas que já têm uma vida, duas pessoas que já vêm com uma bagagem, duas pessoas que já vêm com relações e tem que achar pontos em comum. E isso que é o mais importante. Ou seja, tem muita diferença, cara, mas vamos buscar o que a gente tem em comum? Então, eu e ela, a gente ama samba, eu e ela, a gente ama sair de noite, a gente gosta muito de trabalhar, a gente gosta muito de conversas intelectuais e a gente não pode perder isso em perspectiva. Né? E assim, eu brinco com a Maíra que a gente renova nossos votos todos os dias de manhã. A gente está sentando, tomando um café hoje, conversando sobre as coisas. Então, exige esforço. Né? E aí, o último estresse que a gente teve foi, eu falei, olha, eu estou casado com você. Não, você é casado comigo. Eu falei, não estou, sabe? Porque tudo que eu estou exige esforço para manutenção, esforço para manter o status quo, dedicação. Tudo que eu sou, eu já sou. Né? Eu sou formado no ITA. Não preciso fazer mais nada, tá lá. Mas o que eu estou o CEO da Atos. Então, todo dia eu tenho que acordar de manhã e fazer tudo que eu possa fazer para continuar como CEO da Atos, para continuar com as minhas pessoas. Eu estou casado com você. Né? E eu sou pai dos meus filhos. Eu posso não fazer nada. Quantos pais não fazem nada? Mas eu estou mentor deles, eu estou amigo deles, porque eu tenho que garantir que eu estou junto com eles. Esse é um pouco do meu mindset, de onde eu gasto energia. Né? Mas como é que você lida com o medo do fracasso, especialmente tanta gente dependendo de você e das suas decisões? Olha, Bassa, esse foi, eu acho que o meu grande peso de vida inteira. Né? Eu tenho um quadro na minha parede do Apollo 13, Failure is not an option. Né? Assim, falhar não é uma opção. Pode acontecer, mas não é uma opção que a gente trabalha como provável. Então, eu tento ter esse approach para a minha vida. Se eu resolver fazer alguma coisa, a gente tem que sair do outro lado. A gente vai sair do outro lado e vai ter que ser criativo, vai dar outro jeito. E porque eu sempre tive as minha ex-mulher e meus filhos como responsáveis. Hoje eu tenho as 3 crianças como responsáveis ainda, apesar de não serem tão crianças ainda. Mas, e vindo de onde eu vim, você pode olhar de 2 formas, né? Pô, sou muito grato onde eu cheguei, assim, nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei. Agora, eu também não posso ter o medo de ter que voltar para lá. Isso eu não tenho, assim. Se eu precisar reformar a minha vida, reorganizar a minha vida, para voltar a viver como eu vivia antes, eu tenho que estar pronto para isso. Porque isso não pode ser um burden para mim, porque aí você começa a fazer um monte de decisão que não faz sentido.
né? Então é assim que eu lido com o fracasso, porque eu não vejo, assim, eu vejo fracasso como uma oportunidade de aprendizado. No final das contas, quando eu volto com as minhas decisões equivocadas, o que eu podia ter feito diferente? Hoje eu tento fazer diferente. E como é que você lida com o dilema de ser um defensor do Brasil quando muitos dos nossos indicadores, muitas vezes, estão longe de estar positivo? Assim, a gente vai falar de quais indicadores, né? Quando a gente começa a falar sobre isso, nós somos uma democracia funcional. Pode falar o que for, bom ou ruim. Quantas transições de poder a gente já teve sem um tiro? Desde 64. Tá? O Brasil... na Revolução, golpe, vamos esquecer o vernáculo aqui, até aqui, não teve tiro na rua. Tiveram wrongdoings vários, mas não teve tiro na rua. A gente sempre teve 3 poderes. O judiciário nunca foi fechado. Então, a gente tem contratos de concessão de energia, contratos de concessão rodoviárias com mais de 2 ciclos. Tem 60 anos de concessão e respeito a capital privado no Brasil. Respeito a algumas regras. Temos dificuldade, sim. Como uma boa democracia funcional, que democracia não é o melhor estilo de governo para eficiência. A China é 10 vezes mais eficiente que a gente. A gente escolheu ser diferente. O povo brasileiro escolheu ter governo grande. E eu trato isso no Brasil como condição precedente, como tudo na vida, né? Então, o Brasil é assim. Tá bom, beleza. Agora, é o celeiro agrícola do mundo? Sim. Tem mais de 150 milhões de hectares de terra degradada que a gente não precisa cortar uma árvore para triplicar a produção agrícola e dar de comer para o mundo inteiro? Sim. As pessoas são fáceis de lidar e do bem? Sim. Então, eu tento olhar o Brasil desse jeito. Então, eu defendo o agronegócio brasileiro. Eu defendo o ambiente de negócios de capital do Brasil. Eu defendo a sociedade brasileira mais diversa. Hoje, você vai em qualquer lugar, você olha em volta, você não tem uma cor marcante das pessoas. Não é assim, meu avô era negro. Eu sou muito orgulhoso desse passado. Eu tinha uma avó que era índia nativa. Aí todo mundo pergunta pra mim, o que você é? Não, eu sou brasileiro. Eu sou exatamente o que eu sou. Nascido no Brasil, que tem imigrante, tem preto, tem índio. E eu tenho que ser brasileiro. A gente tem que defender essa nossa diversidade, essa maneira com que a gente age com as pessoas. O nosso preconceito no Brasil é social. Isso a gente tem que melhorar. A gente tem que melhorar a distribuição de renda no país. Só que a gente tem que saber falar disso up front. Nós temos 5 problemas no país. Distribuição de renda, violência urbana, educação. Que, se perguntar para as pessoas, todo mundo vai concordar. Então eu prefiro olhar desse jeito. Vamos ajudar a trabalhar essas 5 coisas. Educação. Eu dou bolsas, faço o que eu posso fazer. Distribuição de renda. Estou tentando formar gente dentro da Atlas para trazer as pessoas para dentro. Mobilidade das cidades e tirar as pessoas de dentro da cidade. A minha ida para a Atlas é como eu torno a vida dessas pessoas muito boa no interior para elas não terem que vir para grandes cidades. Eu estou com uma discussão enorme sobre plano de saúde. Uma empresa que é provedora nossa não quer fazer o atendimento fora de São Paulo para fazer nas cidades pequenas. Isso é importante, porque as pessoas, tendo saúde lá, tendo educação, tendo um bom job, elas não querem vir para São Paulo. São Paulo é muito pior do que essa cidade. Então eu tento olhar o Brasil e fazer, nas minhas ações do dia a dia, como presidente de uma empresa grande, isso casar com o objetivo da companhia. Então isso não é incompatível com o lucro. A gente, ano passado, gerou 1,2 bi de caixa, esse ano a gente vai gerar 1,5, ano que vem a gente vai gerar 1,7 a 2. Estamos crescendo, estamos fazendo tudo isso com mais engajamento, menos turnover, com mais pessoas na formação, promovendo gente do campo para posições de liderança. E esse é o que eu faço pelo Brasil. Eu fico brincando que assim, o Renato Federer, que é amigo nosso do IPO, que é o secretário de Educação, assim, eu um dia quero fazer alguma coisa como ele está fazendo, de give back o meu tempo para resolver problemas grandes do Brasil. Porque eu acho que todo mundo, da nosso nível elite, tem que doar 4 anos de vida para o público. Se todo mundo fizesse um pouquinho disso, porque todo mundo fala, política não é para mim. Cara, você vai ser liderado por cara que gosta de política. Não adianta, a gente é parte desse problema. E Bruno, já que você falou de oportunidade, tem uma pergunta que eu estava aguardando aqui para a gente fechar esse primeiro bloco. Na tua visão, quanto o sucesso no ambiente corporativo brasileiro ainda depende de conexões pessoais versus meritocracia pura?
Olha, muito ainda. E sim, do meu ponto de vista, eu acho que isso é uma das coisas... E eu não vou te falar de Brasil, não. Vou falar de mundo, tá? Porque a gente às vezes olha para o Brasil, mas a gente tem coisas na França. A gente estava trabalhando com algumas empresas francesas de tecnologia. É impressionante que a liderança das empresas francesas todas são de grande école. Não tem um cara que veio de uma escola porque ele teve que trabalhar, ele é imigrante português, que veio trabalhando para conseguir chegar lá. Se ele é de grande école, ele para num nível de gerência média e não consegue progredir. E dá uma olhada, a maioria das empresas da França funciona mais ou menos aqui. Aqui em São Paulo, você ainda tem um tema de conexão, de quem é do colégio tal, quem vai para o clube tal. Então, a meritocracia, eu acho que o tema das startups vem ajudar, porque eu acho que as pessoas começam a se inserir nesse ambiente de uma maneira indireta, mas as conexões pessoais, ainda muitas coisas são feitas por conexões pessoais, muitas escolhas por conexões pessoais. E aí eu acho que os Estados Unidos é um país melhor em relação a isso. Que você tem a oportunidade de empreender, você tem a oportunidade do American Dream e a oportunidade de fazer mudanças, de uma ou duas mudanças de classe social. Você não vai virar um Rockefeller, você não vai virar um Kennedy. Mas você pode chegar bem perto. Eu acho que essa é uma das coisas que o Brasil pode melhorar ainda. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? A pergunta que eu mais faço é: que pergunta você quer fazer para mim? Então, baseado nas perguntas que a pessoa me faz, eu consigo entender qual que é o nível de interesse que ela tem, qual o nível de profundidade que ela quer ir. Porque eu entendo do nosso negócio. Que diligência que ele fez para conseguir me fazer pergunta. Porque no final das contas, liderança não é falar nada, é perguntar. Então eu contrato, obviamente, para o meu time pessoas que têm times grandes embaixo deles. Então, se essas pessoas não tiverem a capacidade de perguntar e ouvir, não pode estar na mesa. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? As pessoas com ego grande. Assim, a primeira coisa para vir trabalhar com a gente é: a companhia é mais importante que qualquer um, começando por mim. Então, o termo é CNPJ é maior que CPF. Porque a companhia fica, as pessoas vão e voltam. Eu falo: olha, você pode estar atravessando a rua amanhã e acontecer um acidente. Eu posso estar acontecendo. Sabe o que vai acontecer? Vão mandar para a Maíra uma coroa de flores, vão chorar 2 dias, 3 dias depois tem alguém nessa cadeira. Então, eu tenho que preservar essa empresa e todo mundo tem que preservar essa empresa. Agora, não significa que os CPFs não são super importantes, são a coisa mais importante da companhia. Mas eles só são importantes se eles conseguirem trabalhar em conjunto. Tá? E preconceito. Vindo de onde eu venho, qualquer demonstração de preconceito e maus tratos, eu já demiti gente que maltratou porteiro e recepcionista de prédio. Eu chego, se você não consegue tratar bem essas pessoas, você não serve para trabalhar comigo. Porque essas pessoas fazem o trabalho delas no melhor que elas podem. Elas pegam 3 horas de ônibus para estar aqui. Elas fazem aqui com o trabalho sorrindo. Você vai olhar, você entra nas recepções, estão todo mundo sorrindo, né? Então a gente vem de carro, pega o Uber, pega o motorista. Essas pessoas pegam 3 horas de ônibus, estão aqui trabalhando, voltam, estão sorrindo, tentando te atender da melhor forma possível. O mínimo que você pode fazer é tratar essas pessoas com educação. E quando as pessoas não gostam de você no mundo corporativo, normalmente qual é o motivo? Eu sou diretivo e assim, quando a gente entra em modo crise, a gente entra em modo crise. Modo crise, aí minha liderança militar de, cara, vamos lá para o objetivo. Então, eu tendo a efetivamente dar a dragada para trazer as pessoas para o lugar que elas não querem. E isso foi muito complicado para mim no início, no meio da minha carreira. Hoje em dia, sabendo que isso é um defeito meu, eu tento não entrar nessas situações. Então eu falo, gente, vamos ser preemptive, porque se eu entrar em modo crise, eu não sou uma boa pessoa para lidar. Então, vamos dar 2 passos para trás, vamos tentar prever o que vai acontecer e vamos tentar ter planos para o que vai acontecer. E quando acontecer, a gente tem um plano muito claro. Porque se tiver um plano claro, eu fico calmo. Se tiver uma coisa, um deadline muito curto, sem um plano, eu tendo a entrar dentro da área e eu tratoro o que tem para tratorar. E Bruno, o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Quando você olha para o pool de talentos do Brasil,
Como você coloca o Brasil em termos de qualidade de pessoas e o que está faltando hoje de formação dessas pessoas para que essa base aumente? Ou seja, o que você enxerga no geral assim, da nossa estrutura de gente que falta para as pessoas de uma maneira geral? Vamos lá, Bruno. Vamos começar primeiro pelo que o Brasil faz bem e eu acho que é falado de maneira errada. O brasileiro trabalha muito. Muitas vezes, quando a gente ouve, o Brasil não é produtivo, algumas pessoas têm a visão errada, então o brasileiro trabalha pouco. Não, a hora que eu comparo com os povos europeus, principalmente, puxa, você tem aqui a gente, pessoal trabalhando muito, muito dedicado, então acho que começa de algo aqui. A adaptabilidade do brasileiro, claramente, é algo que se destaca em relação a outros povos. Tudo bem que parte dessa adaptabilidade é por falta de recursos e parte por a gente deixar de última hora, às vezes, e aí tem que se virar. Então, tem um lado aí que poderia ser diferente. Mas, para mim, tem um elemento, Bruno, que a nossa formação, infelizmente, está muito distante da necessidade do mundo corporativo. E quando a gente olha hoje o Brasil, a gente tem 1.600.000, 1.500.000, dependendo dos números, de entregadores de aplicativo. Você tem 10% dessa turma que fez graduação. Você pega 600 mil motoristas de aplicativo. Pouco mais de 20% dessa turma fez graduação. E são pessoas que, infelizmente, não conseguiram atingir o seu sonho do que foram buscar. Então, eu vejo ainda uma distância do que é falado nas universidades e até mesmo da proximidade que existe. Você citou os Estados Unidos, é algo que eles fazem muito bem, que é chamar as empresas para dentro das universidades e, com isso, você começar a construir, primeiro, um elo de conversa onde deixa muito claro qual é a necessidade do mundo corporativo para que você possa refletir isso na estrutura. Você começa a criar uma proximidade onde você começa a acompanhar parte desses alunos para, eventualmente, você ter uma oportunidade dinâmica. E, para mim, tem uma questão, Bruno, que talvez ela é mais estrutural. Como você trabalha a autoestima das pessoas? Porque a autoestima, para mim, hoje, talvez seja um dos elementos mais importantes. E eu não estou falando simplesmente da síndrome do impostor, que hora ou outra sempre vai atacar alguém. Estou falando de coisas mais estruturais, quando muitas pessoas não tiveram oportunidade de ter uma família estruturada, ter as melhores referências. Então, você impede as pessoas de sonhar. Quando a gente fala das pessoas serem a média das 5 que você mais convive, não é simplesmente por osmose você vai se tornar. Mas as pessoas que você mais convive dizem o quanto você pode sonhar, o quanto você pode ter a confiança que você pode atingir. É como você falou, talvez você não vai ser o Rockefeller, mas, cara, você pode ir muito além de onde você está. Então, talvez esse seja um dos temas principais que eu vejo aqui para o nosso público. Que bacana. E, Bruno, chegamos agora no momento, Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu durmo pouco. E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou nesse mundo corporativo? Olha, eu vou te dar uma outra resposta sobre qual foi a maior dificuldade que eu passei na vida. O Vitor, meu filho mais velho, quando ele tinha 19 anos, ele foi diagnosticado com um aneurisma cerebral. E ele tinha um aneurisma que pegava o nervo óptico do olho direito e o pai da minha ex-esposa faleceu com 36 anos exatamente por essa mesma doença. Então eu passei com ele durante 2 meses uma situação bem complexa, porque aquela máxima resolve com dinheiro não é problema, e isso eu levo para minha vida, né? E aí ele fez um procedimento que entra pela perna, passa pelo coração, sobe pelo cérebro, colocou um stent no cérebro. Fez isso uma vez, fiquei com ele 4 dias na UTI. E saímos da UTI, ele falou: pai, o que eu faço com a faculdade? Eu falei: você vai para a faculdade amanhã e você vai se formar sem perder 1 ano. No começo ele brigou comigo, porque você não é insensível e tal. 6 meses depois foi fazer um outro exame, ele não tinha resolvido o problema, teve que fazer a mesma intervenção pela 2ª vez. Essa técnica tinha sido inventada no mundo em 2012, isso foi em 2020. Se não fosse essa técnica, tinha que abrir a cabeça dele, eu tinha para clipar e ele ia ficar cego de um olho. Então, depois que eu passei por isso com ele, aí a segunda vez eu falei: pai,
vai terminar. Então ele conseguiu fazer essas 2 operações e terminou o INSPER nos 5 anos, sem perder um ano. E isso mudou a minha vida, a maneira com que eu tenho approach a problemas. Assim, todo problema é resolvível depois dessa. Porque passar com seu filho 2 dias, uma cadeirinha igual essa aqui, eu dormi 4 dias na cadeira com meu filho, segurando a mão do meu filho. Então não tem problema de trabalho, não tem IPO, não tem financeiro, não tem nada disso, não tem gente enchendo o saco no trabalho. Cara, problema é isso. Então, isso me mudou. Todo mundo pergunta, que problema grande você teve no trabalho? Nenhum. Comparado com esse, todos os problemas são resolvíveis, né? Mas eu acho que as grandes coisas que a gente tem no trabalho hoje são a relação com as pessoas. A gente precisa colocar as pessoas como a principal coisa de dentro das empresas. Muitas empresas ainda não conseguem fazer isso. Eu acho que o diferencial que a gente conseguiu fazer tanto na Hidrovias quanto na Atos é botar essas pessoas no primeiro lugar. E caminhando agora para o final, Bruno, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação ambiente pode te jogar que você brilha? Toda vez que tem um problema complexo, minha mulher fala que eu amo ter problema. Se eu não tenho problema, eu tenho um problema. Problema complexo, que precisa de criatividade, eu acho que é onde eu sou diferenciado em relação aos meus colegas que sabem fazer outras coisas. Então, na Ativos tem vários deles que aconteceram, na Hidrovias também. E pode me jogar um problema complexo e um time bom que a gente sai do outro lado. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Todo mundo fala de humildade, mas a humildade é importante, mas as pessoas não são humildes, né? A humildade é você conseguir ouvir a pessoa e escutar o que ela está falando. E você falar com as pessoas, se preocupar com o que elas estão ouvindo, não o que você está falando. É impressionante como os profissionais em gerais e mesmo nas vidas privadas, a gente quer falar uma coisa e não se preocupa com o que o outro está ouvindo. Então, comunicação é muito mais a respeito do que o outro está ouvindo do que você está falando. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Eu aprendi sobre variedade de cana com o Silvio, que é o nosso agrônomo. Eu aprendi sobre terras com o Wagner, que eu quero que contrata terra. Eu aprendi sobre doenças de cana com o Gibi. Eu aprendi como andar com uma colhedora, com uma operadora que estava com a gente, que eu subi lá, fiquei lá 1 hora com ela. Aprendi sobre gestão de pessoas com o nosso time lá, com a Kika. Eu aprendo todo dia com minhas pessoas, né? Eu contrato gente bem melhor do que eu nas coisas. Mas o que eu mais aprendi, eu acho que é você gostar e você se dedicar aos seus relacionamentos, né? Meu relacionamento com a Maíra foi, acho, a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Sou muito feliz de ter feito isso. E cada dia é um aprendizado diferente de como a gente consegue fazer um pouquinho melhor. Que demais. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Olha, eu tenho um aplicativo chamado Get Abstract. Adoro. Aliás, a gente tem no IPO. A gente tem né? um IPO. Eu leio todo dia, eu pego alguma coisa dali. Por quê? Porque esses livros de negócio são muito grandes. Outra verdade que ninguém conta. Não, eu leio livros de negócio. Gente, livro de negócio, você lê o início e o final, você já está com 90% das coisas feitas. Mas livro de 20 páginas não vende, né? Tem que encher linguiça. Então o Get Abstract resolve esse problema. Segunda coisa, Harvard Business Review. Assim, no curso de Harvard, eles dão pra gente a assinatura da Harvard Business Review, MIT Review. Eu sempre passo por esses lugares para ler esses artigos. Eu acho que essas são 2 fontes que eu sempre uso para pensar. Terceiro, aulas presenciais. É impressionante como as pessoas estão underrating as conexões como a gente está tendo aqui. Tá? Apesar da gente estar no podcast, é bacana, mas nada substitui a relação humana. Então, hoje eu não faço mais curso online, tá? E eu vou presencial nas coisas, porque eu tô lá presente. Porque eu tô lá absorvendo e eu tô lá vendo como as pessoas interagem. Então, eu vou para Harvard 1 semana por ano. Eu tô indo para agora um outro curso do IPO no meio do ano, na França, que eles estão fazendo uma coisa diferente. Eu tendo a trazer um professor de fora para o meu time. Esse ano a gente fez com o Felipe Monteiro, lá do INSEAD, para a gente
ter debates inteligentes sobre coisas fora do nosso dia a dia. Então, fazer o caso da Só Grapes. Tem nada a ver com o que a gente faz. Não, mas cara, tem tanto aprendizado bacana. Então é sair da zona de conforto, mas presencialmente, e ter boas fontes de leitura. De leituras pequenas, rápidas, mas profundas. E Bruno, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Olha, acho que vou falar de 3 pessoas que influenciaram a minha vida. Acho que um dos caras que é muito bacana, não sei se você conhece o Alex Bering, do 3G Capital. O Alex foi o cara que me deu o meu primeiro emprego de verdade lá na LL, que me deu meu primeiro stock option, e é um grande filantropo. Ele tem o Instituto Bering, está fazendo algumas doações. Ele fez uma doação grande lá no Intel, onde a Maíra está. Ele tem feito doações. Ele é um cara PUC-Rio, então ele quer investir de volta na PUC-Rio. Então, ele com filantropia, ele pode ser uma super referência para todo mundo de como você give back faz parte da sua vida, né? Eu acho que tem um cara do meu fórum, que é o Marcos Quinas, que é o da Dash Group. O Marcos, acho que é uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, e ele tomou conta da empresa familiar e é um dos caras, uma das referências de vida para mim, assim, é do meu personal board, e tem uma experiência de o que é você assumir uma empresa familiar, o que é você assumir legados que não são seus e como você transforma legados não seus em seus. Isso é uma coisa super legal. Aí, por último, o Flávio Canto, que é um grande judoca e um cara que... O Brasil teve um azar de ter o Flávio Canto e o Thiago Camilo na mesma categoria, no mesmo ano e no mesmo período. Então, digamos, a medalha olímpica era decidida nas seletivas brasileiras. Mas o Flávio é o criador do Instituto Reação, que eu acho que é o maior projeto social de judô do Brasil, e que fica na Rocinha, e que hoje ele está no Brasil inteiro, e que está super underrated. Eu acho que as pessoas falam um pouco dele. O pessoal fala muito de Ana Falcões, acho que o trabalho dele, mas o trabalho que o Fábio faz no Reação, acho que é tão relevante quanto. Muito bom. E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, Bruno, não vou deixar você embora antes de me responder. O que é felicidade para você? Acho que tá pleno, acho que ter propósito, acordar de manhã com propósito. Acho que eu nunca tive tão feliz na minha vida. Eu acordo de manhã, meu trabalho é bacana, minha mulher é bacana, meus filhos estão bem, meus pais estão bem, minha relação com meus irmãos está no all-time high. Eu não tenho nada que reclamar da vida, sinceramente. Eu acordo de manhã, eu agradeço, e a gente toca o dia a dia, que vão ter um monte de coisinha, mas no final do dia agradece também por estar vivo e por poder estar vivendo essa vida tão intensa. Muito bom, adorei. Bruno, antes de você ir embora, tem um presente aqui para você, um óculos da Lacoste, a Marchon do nosso amigo Kitsuda. Eles fabricam e distribuem os óculos da Lacoste no Brasil. Eles dão uma stalkeada no perfil dos convidados aí, falando, que bacana, olha só, ficou bom, hein? Gostei, muito bom, hein? Muito legal. Super legal. Super legal, já gostei. Eu vou sair aqui usando. Boa. E Bruno, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Olha, meu projeto agora é a gente levar a Ativos para um patamar diferente. A gente quer que a Ativos vá para um outro patamar internacional. Eu tenho defendido muito o etanol brasileiro nos fóruns internacionais. A gente estava lá ajudando o acordo Mercosul-União Europeia. A gente estava buscando abrir mercados para o Brasil. Eu acho que essa é a minha primeira visão. Eu defendo o etanol brasileiro, por consequência, a Ativos vem em conjunto. E vocês vão me ver como um grande filântropo ainda, né? Ou seja, eu tenho o meu bolsista lá do Intel, o Caleb, que ele é lá do Rio, da área onde é o meu centro espírita, que é um lugar bem pobre, mas eu tento ajudar ele aqui. É a única pessoa que eu tenho, cada um dia por semana eu almoço com ele. E quanto eu aprendo com esse menino, né, de resiliência. E eu vou estar continuando ajudando as atividades de educação, como você mesmo colocou. Todos nós temos que melhorar a educação do Brasil. Não adianta a gente olhar para o outro. A pergunta que eu faço para todos vocês é: o que vocês estão fazendo no seu microcosmo, no macrocosmo? Façam um pouquinho, porque isso realmente vai levar o Brasil para outro patamar.
Muito bom, Bruno. Puxa, adorei. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou aqui saiu com páginas e páginas, anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem está nos escutando já aproveita para compartilhar esse episódio, manda para todos os amigos, grupos de WhatsApp, tem muito conhecimento aqui. Bruno, muito obrigado mesmo. Bom, obrigado, mas e contem comigo, né? Vocês me acham aí no LinkedIn, Bruno Serapião. E quem quiser conversar, manda mensagem, eu tento responder todo mundo. Tá? E que eu puder ajudar, e principalmente atividades de educação, podem contar comigo. Este podcast foi editado por Felipe Mux.